Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo de número 10, verso de número 15. É Jesus quem está falando. E ele está dizendo: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Toda a igreja, disse Jesus, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E o que é que Jesus está dizendo? Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O bispo Átila Brandão está trazendo um recado de Deus aos nossos corações nesta manhã, que tem como título os 10 mandamentos, os 10 mandamentos de um vaso criança. Existe vasos para honra e vasos para desonra, Romanos 9, 21. Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, Marcos 10, 15. Então muitas vezes nós temos ouvido muitos pregadores falarem sobre este tema, de receber o reino de Deus como uma criança, falar sobre criança, e cada um diz o que quer. Agora vamos ver o que o Espírito Santo quer dizer. Quais são as características de uma criança que o Senhor quer que o vaso para a honra tenha? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: eu sou vaso para a honra. Mas declara mesmo com ênfase: eu sou vaso para a honra. Olha a profundidade do entendimento do Espírito Santo. Ele diz assim: em toda e qualquer casa, Paulo escrevendo isso, em toda e qualquer casa existem vasos para a honra. E quem sabe você já ouviu isso, você já leu isso, alguém já pregou isso, já lhe ensinou isso, mas você nunca parou para pensar o que Paulo está dizendo. Olha para a pessoa que está dizendo, está do seu lado, seu vizinho, diga: vizinho, Paulo está falando que qualquer casa, seja mansão, seja um castelo, seja uma humilde choupana, sempre tem um vasinho para honra. Às vezes é que tem uma PET, uma garrafa plástica, uma PET, com flores do campo. A pessoa humilde tem assim uma tapera, uma choupana, aí passa a mão, né, Armandinho? No sertão a gente vê isso, né? Passa a mão assim, tira aquelas flores do campo que você encontra, que é meio que mato, e coloca em cima da mesa. Às vezes a toalha toda furada, o chão de barro batido, mas tem aquele enfeite. A mulher, né? A mulher tem esse carinho para fazer isso. Veja aí que o corpo diaconal faz, olha aí, na mesa do Senhor. Está entendendo? Não? E não só tem mulher no corpo diaconal, tem os homens também. Mas esse carinho para decorar, né? Aquela petezinha que ela encontrou até no lixo, lavou, está entendendo? Porque não tem dinheiro para comprar refrigerante, é muito humilde. Pegou aquilo no lixo, lavou e colocou aquela florzinha do campo para enfeitar a casa. É um vaso para honra, mas o pinico é um vaso para desonra. O vaso sanitário é para desonra. Então toda a casa, o que Paulo está dizendo é isso. Porque muitas vezes a gente está pregando para erudito e as pessoas não entendem. Vaso para honra, não é isso. O vaso para honra são os vasos que enfeitam a sua casa. E o vaso para desonra fica trancado. Aqui no sertão chama-se quartinho. Fica no quartinho, né? Tem uma porta. É o que o cancioneiro popular chama-se de o grande trono branco, onde tem muita gente sentada no grande trono branco, com a boca aberta, cheia de dente, esperando a morte chegar. Ele mesmo que disse na canção popular. Vasos para desonra. É o vaso sanitário, é o pinico, é aquela outra que tem lá no hospital, comadre, né? Não tem nada a ver com a comadre, é aquele negócio lá que eles usam lá que chama de comadre. Por que, Armandinho? Eu nunca entendi isso. É porque comadre fica, né, jogando tudo que é sujeira no ouvido da outra, é isso? Aí você observe. Então, quais são essas características que Deus quer que nós entendamos que uma criança tem, para que o vaso criança
deva ter. Os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, o vaso criança. Uma criança é completamente dependente. Toda e qualquer criança é completamente dependente. Depende do adulto para comer, depende para vestir, depende para calçar, depende para aprender a falar, depende para andar, depende para viver. Então, olha o que ele está dizendo. Você, vaso criança, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: vaso criança, está ouvindo o bispo? Você, vaso criança, tem que ser completamente dependente do Senhor. Não é para você ser dependente do deputado, nem do presidente Lula, nem do governador Jacques Wagner, nem do prefeito João Henrique, nem do presidente da Câmara, Marcelo Nilo, nem do presidente da Câmara de Vereadores, lá o médico, não é? Alan Sanches. Você tem que ser dependente única e exclusivamente do Senhor. Dependente para todas as coisas. Dependente para vestir, dependente para calçar, dependente para comer. Por isso que o Senhor Jesus diz assim: por que você anda preocupado com o que você vai comer, ou que você vai vestir, ou que você vai beber? Observem as aves do campo. Você já viu ave do campo? Já viu passarinho plantando? Eles não plantam nem ceifam, mas o Senhor nem ajunta em celeiros. Olhem para o lírio do campo. Está preocupado com sua roupa? Eu não vou à igreja hoje porque eu estou assim com essa roupa. Adão andava nu e todo dia, 3 horas da tarde, o Senhor vinha bater papo com Adão no Éden. E você às vezes está andando de paletó e gravata, o Senhor nem fala com você, meu amigo. O Senhor nem fala com você. Porque está preocupado com o que você vai vestir, com o que vai calçar. Está com o sapato furado. Não vou para a igreja que estou com o sapato furado. Eu me lembro quando eu fui levar as 10.000 Bíblias na China, comunista, de contrabando, né? Eu aprendi um ditado chinês. Chorei porque não tinha sapato. Mas quando dobrei a esquina, encontrei com um homem que não tinha os pés. Está se lastimando pelo sapato? Não tem um sapato novo, não vou para a igreja. Tem pé, meu amigo? Hein? Você tem os pés? Então glorifique a Deus. Completamente dependente para crescer, dependente para ter as coisas. Eis que eu te darei muito mais, abundantemente além daquilo que você pediu, daquilo que você pensar, segundo o meu poder que você opera. O Senhor supre cada uma das nossas necessidades conforme a riqueza que Ele tem na glória. Não é conforme o dinheiro do Banco Mundial, nem conforme o dinheiro do Banco do Nordeste, nem do Banco do Brasil, nem da Caixa Econômica, nem do Deutsche Bank, o Banco da Alemanha, nem do Bank of London, nem do Bank of America. Ele supre as nossas necessidades conforme as riquezas que Ele tem na glória. O Banco do Brasil, que é o Banco do Brasil, em 1964, antes da Revolução, requerer a falência do Banco do Brasil. No momento que o sujeito requereu a falência do Banco do Brasil, que o juiz federal deu, quer dizer, o país está falido. Pode falir a qualquer momento, pode quebrar. Os Estados Unidos estavam quebrando, meu amigo. A nação mais poderosa do mundo estava quebrando. Ele está falando, não é essa riqueza que tem por aí não, que desaparece, que se esboroa através dos seus dedos, mas é a riqueza que o Senhor tem na glória, para dar a mim, para dar para você, para nos fazer prosperar na vida, para nos ajudar que a coisa dê certo. Completamente dependente. Eu dependo do meu Senhor. Eu dependo do meu Senhor para deitar, para acordar, para levantar, para sentar, para andar. Ainda hoje tinha um evangelista aqui no culto de 7 horas que eu botei para pregar, porque de vez em quando a gente faz isso, pega assim o sujeito, traz para a igreja cheia de prega aí. E o sujeito treme, às vezes dá aquele problema que vocês já sabem o que é, o intestino solta, né? Mas tem uma bateria de banheiro, ele sai correndo, volta, fala! É o treinamento, né? Treinamento. Tem que aprender a falar.
A criança, meu neto de 4 anos, ele diz: vovô, eu quero linguiça. É mais fácil dizer linguiça do que languiça. Isso é um negócio difícil. Tem coisa que é muito mais fácil você dizer o correto do que o errado. Eu não sei como é que o povo do sertão diz Avenida Tranquedo. É melhor você dizer Tancredo, é mais fácil Tancredo do que Tranquedo, né? Mas a criança, ela fala errado. E o Senhor nos ensina uma nova maneira de falar, um novo cântico. Ele te dá uma língua nova, a língua dos anjos, uma nova comunicação, um canal direto para ele. Olhe para a pessoa que está do seu lado. O primeiro mandamento do vaso criança: completamente dependente. Completa, plena, total e cabalmente dependente. Tem vaso criança, viu, Alicinha, que vai fazer supermercado. E quando chega em casa, que abre a bolsa, o saco do supermercado, sai um bocado de baratinha. Já viu aquela baratinha pequenininha? Para empestear a casa do sujeito. Por quê? Porque ele não sabe que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E quando ele diz nada, nada é nada. Vai para o supermercado, convida ele: Senhor Jesus, eu vou para o supermercado, e como eu não posso fazer nada sem você, embora comigo para você escolher minhas verduras. Não vai um tomate podre para a sua casa. Não é que você vai pegando uma cebola bonita, mas está podre por dentro. Eu falei: o Espírito Santo está podre, filho. Pega aquela feia ali que está uma beleza. Quem vê cara não vê coração. Ele vai te orientando. Vai no shopping. Sim, nem todo mundo vai. Às vezes a pessoa vai no maior shopping ao ar livre que existe na América Latina, que é a Feira de Água de Menino. Acqua di Bambino, como dizem os italianos. Vai comprar uma camisa, vai comprar um sapato de sola de pneu de caminhão, que não acaba nunca. O sapato acaba, mas você vai com o Senhor. Senhor, eu quero que você vá comigo. Vai comprar uma camisa para você, você compra uma camisa bonita, de grife. E quando chega em casa, você veste a camisa um dia, no outro dia, camisa horrorosa. Como é que eu tive coragem de comprar essa camisa? Você foi sozinho, meu amigo, quebrou a cara. Mas quando você vai com ele, sua mulher chega e diz: é farda, todo dia você veste, meu amigo. Poxa, é porque ele foi com você. E ele escolheu aquilo que seu coração gostaria de escolher, completamente dependente. Completamente dependente do Senhor. Vai fazer uma viagem, sem mim nada podeis fazer. Eu não sei se estou entendendo minha linguagem, então não. Eu gosto de falar para a pessoa ilustre e para a humilde. Sem Jesus, você não pode fazer nem pum-pum. Porque no momento que você vai fazer pum-pum de manhã cedo, tem gente que faz de manhã, outro faz de tarde, intestino não é relógio, e eu sei isso porque eu estudei até o 3º ano de medicina veterinária, entendo como é que funciona o seu intestino. Então olhe bem, a hora que o intestino quer é a hora que você vai. E muitas pessoas têm hemorroida por quê? Que acha que intestino é relógio, vai antes, começa a forçar e sai, vira hemorroida. Você está entendendo? Porque você foi sem Jesus. Sem mim nada, e nada é nada. Senhor, eu estou sentado nesse vaso aqui, e eu te glorifico pela tua unção. O teu amor incondicional sobre mim faz com que meu estômago, meus intestinos, meu reto, meu ânus funcionem normalmente, sem nenhum esforço, igual passarinho, para a tua glória. Não tem problema. Fui lá buscar um pessoal da minha família no aeroporto. Esse pessoal que fui buscar, nem crente é ainda, vai ser obrigatoriamente, que eu intercedo. Cheguei lá e encontrei um líder evangélico. Quando eu olhei para ele, disse: irmão, veio da China? Eu disse: não, meu irmão, por quê? Eu disse: está amarelo, o chinês que é amarelo, meu irmão. A raça amarela. O que foi? Rapaz, o avião. O que é que tem um avião, irmão? Tá, já aqui é aeroporto, o avião está lá na pista. Irmão, ele veio jogando muito. Jogando como? Ô, irmão, jogando. Se o avião estava jogando, o irmão reclina na cadeira e dorme. Já viu o bebê? Se você bota ele no braço e começou a chorar, você começa a jogar ele, bota ele na turbulência, ele dorme. Dormir, meu irmão, com o avião jogando. Aí na hora vai chegando meu pessoal de minha família, que nem crente ainda é, vai ser. Aí eu peguei os dois, disse: quer lhe apresentar aqui um grande líder evangélico? Como foi a viagem? Ah, foi uma maravilha. Eu disse: a turbulência jogou? Não, eu nunca vi uma viagem dessa, porque eu tinha orado por eles.
pelo voo. Senhor, cumpra nesse voo a tua palavra, que está em Salmo 4:8. Nem se pensava nem em avião naquela época. Mas o Senhor diz assim: quando me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Em tudo. Completamente dependente. Completamente dependente. Segundo mandamento é completamente confiante. Completamente confiante. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Completamente confiante em quem? No bispo? No PT? Em Dilma Rousseff? Completamente. O vaso criança, ele é como uma criança. Nesse instante eu estava aqui no primeiro culto de hoje, o de 7 horas, 9, não é? Estava meu neto, que fez aniversário agora, no dia 19, fez 3 meses. E aí na hora que eu estou abraçando as pessoas, eles resolveram trazer meu neto também para abraçar. Eu digo, eu abracei esse menino ontem, abracei ontem, traz o menino. E na hora que eu peguei no menino, coloquei o menino aqui, ele começou a se mexer inquietamente. Está entendendo? Aí eu cheguei para a mãe e disse, sabe que ele está em dócil assim? Fome. O menino está com fome, vai alimentar o menino. E na hora que a mãe pega o menino para amamentar, que coisa linda. Olhe para, se tiver uma mulher do seu lado, uma moça, uma futura mãe, uma mãe, diga assim para essa pessoa: ô vizinha, você sabia que o aleitamento materno é um gesto de amor? Glória a Deus. Agora você observe que o diabo tem ódio de toda a obra de Deus, especialmente de criança. O diabo tem um ódio terrível de criança. Porque quando o diabo olha para a criança, ele fica revoltado, porque sabe que embora ele esteja trabalhando para destruir a humanidade vai continuar existindo porque existe criança. Ele fica com uma raiva tremenda. E é por isso que ele diz para a mamãe, principalmente a mamãe jovem: não amamente seu filho, porque seu seio vai cair, vai ficar aquelas 2 pelancas enormes. E as mulheres às vezes não alimentam por isso. E o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Que o diabo é o quê? E o que é que a ciência médica diz? Que todo órgão sem função se atrofia. Se não funciona, é aí que vai atrofiar mesmo. Mas se funciona, aí vai ficar mais esbelto. Você entendeu como é que Deus fala? Como é que Deus faz? Mas por que Deus manda que você, mamãe, amamente sua criança? Por quê? Porque no leite materno está a maior concentração de tudo quanto é coisa que você imaginar, de vitamina, de sais minerais, de fosfato, de o quê? De proteínas, tudo. E aquilo vai fortalecer a ossatura do seu filho, as células do seu filho, o cérebro precisa do leite materno. E outra coisa, uma criancinha pequena não tem imunidade, um bebê não tem imunidade. Pega um resfriado, pode até morrer. E na hora que ele pega um resfriado, né, aquele vírus que produz o resfriado, na hora que ele vai mamar, tem um canalzinho no mamilo, né, do seio da mulher, que aquele vírus que está na criança entra pelo aquele canalzinho ali, vai para dentro do corpo da mãe. Aí o corpo da mãe fabrica anticorpo para matar aquele vírus. Quando aleita na segunda vez, o anticorpo vem e mata a infecção na criança. Combate. Que Deus maravilhoso. Que Deus tremendo. E você observe que durante 9 meses a criança está dentro da barriga da mãe, dentro do ventre. O único som que a criança ouve, a única música que a criança ouve no seu desenvolvimento na barriga da mãe,
é o pulsar, o bater do coração da mãe. Tic-tac, tic-tac, só ouvir isso. E você observe que é a música que ele mais gosta. O menino está se esganando de fome. No momento que a mãe pega e traz ele ao regaço, ao seio, nem começou a amamentar. Ele ouve a batida do coração. É um gesto de amor. Agora você imagine que o bebê, igual Atila Neto aí com 90 dias de nascido, você acha que na cabeça dessa criança, desse bebezinho que está sendo amamentado, ele vai ficar pensando: minha mãe está cansada, ela vai dormir, vai abrir os braços, eu vou me esborrachar todo no chão. Ele pensa isso? É isso que é completamente confiante. Por isso que a Bíblia diz assim: ainda que uma mãe que amamenta o seu filho abandone o filho a quem amamenta, todavia eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei, diz o Senhor dos Exércitos. Em Salmo 37:4, ele diz assim: mame na teta de Deus, deleita-te também no Senhor, mame nos peitos de Deus, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Mas Deus é varão, não tem peito, nem mama, nem teta para ninguém mamar. Mas Ele está dizendo assim: no momento que você é completamente dependente para ser alimentado, para ser guardado, para ser protegido por mim, porque você é um vaso, criança é um vaso confio em Deus, aonde quer que eu vá, em alto monte e no encapelado mar, ou seja, pois, para onde for, confio em Deus, em seu excelso. Está vendo aí? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: eu sou um vaso criança. Terceiro mandamento: completamente crédulo. Você tem promessa? Você tem promessa de Deus na sua vida? Ele vai cumprir. Nós não estamos falando com Deus de pau, nem Deus de pedra, nem Deus de barro. Nós estamos falando com Deus da Bíblia. O Deus que em Sefer Yirmiyahu Hanavi, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, verso 12, ele diz: Kishoked ani alidevari la asotó, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. O pescador hoje contemporâneo crê em milagre. Você pega uma isca, que nem isca é algo feito pelo homem, negócio de metal, e você crê que o peixe vai comer aquele negócio, e você consegue enganar o peixe, e o peixe vem. Então o pescador é crédulo. Por isso que ele chamou aqueles apóstolos, a maioria tudo é pescador, porque crê, completamente crédulo. E o sujeito duvida que o peixe, o grande peixe, engoliu Jonas. Você sabe que tem gente, tem líderes que duvidam isso? Ensinam até nos seminários, na faculdade, que aquilo é a lenda de Jonas. E eu dou glória a Deus pela misericórdia dele para conosco, que diz que foi o grande peixe, que até já inventaram que era uma baleia. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e o que está escrito ali em Sefer Yonah-Hanavi, no livro do profeta Jonas, é Dag Gadol. Dag é peixe, Gadol é grande. É um grande peixe. Mas inventaram até que é baleia. A Bíblia quer dizer o que ela diz. E eu dou glória a Deus pela sua misericórdia, que diz que o grande peixe engoliu Jonas. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu ia acreditar também. Quando eu falo em misericórdia, eu falo no que está na sua Bíblia, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, verso 22 e 23. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos destruídos. Elas não têm fim e se renovam para conosco a cada manhã.
Eu me lembro que um pastor lá no interior do Rio Grande do Sul, ele era uma pessoa muito limitada, humilde, não era analfabeto, ele era uma pessoa simples. Ele pregando, pastor Ernesto, pregando sobre a misericórdia de Deus, ele meteu esse negócio de Jonas. O que tem a misericórdia de Deus com Jonas, meu irmão? Diz, a misericórdia de Deus é tão grande, irmãos, na simplicidade dele, que vocês talvez não saibam que um peixe tem duas saídas. E Deus teve tanta misericórdia de Jonas que saiu pela boca. Devia ser pelo outro lado, para ele tomar vergonha e não negar a Deus. É muito misericórdia isso. Você tem que crer. Tem que crer. Não vai fazer como aqueles apóstolos que viveram 3 anos e meio com Jesus, e no momento que Jesus se manifesta na vida deles, de uma maneira que nunca Jesus tinha se manifestado, andando por cima d'água, eles gritam, é um fantasma! Para muito crente, Jesus é um fantasma. Quando ele começa a fazer coisa, é um fantasma. Aqueles homens viveram com ele, dormiram com ele, acordaram com ele, comeram com ele, andaram com ele, peregrinaram com ele, pregaram com ele, fizeram milagres com ele. Mas no momento que ele morre, eles vão andando pelo caminho na direção de Emaús, e o Senhor Jesus se mete no meio deles e diz, o que é que vocês estão tristes? Ô, estrangeiro. Olha para a pessoa que está do seu lado, para muito crente, Jesus é um penetra, é um engrilha, é um bicão, é um estrangeiro. Primeiro mandamento, completamente dependente. Segundo, completamente confiante. Terceiro, completamente crédulo. Quarto, completamente transparente. A criança não fica iludindo ninguém. A criança não tem ânimo dobre. Não tem duas palavras. O que ele quer dizer, ele diz. Eu tenho uma das minhas sobrinhas que eu amo muito. E ela é médica e também professora de educação física. Eu perguntei, porque ela fez vestibular na época, ela pediu para orar, eu orei, e ela passou e disse, por que você vai fazer medicina ou vai fazer educação física? Ah, meu tio, fazer os dois. Para quê? Porque eu quero fazer medicina esportiva. E hoje ela é uma das consagradas médicas esportivas desse país. Porque o esporte dela é colocar cabelo em careca. A especialidade dela é implantação de cabelo. É esporte. Você entra lá careca, com aquela cabeça roliça, né? E sai com o cabelo, que é uma coisa tremenda. E ela tem uma filhinha, Nath. E ela me disse, meu tio, passei uma vergonha, porque eu entrei com Nath no elevador do prédio, entrou uma mulher grande, e Nath olhou para mim, em voz alta, audível, e disse assim, mamãe, olha que pezão o dessa mulher. Criança é transparente. Criança é transparente. E é por isso que ele diz, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passar disso, vem do diabo. Não tem que ter duas palavras, não tem que ter duas conversas. Não tem que ter dois entendimentos. Não tem que ter ânimo dobre. Ou é ou não é. Os 10 mandamentos do vaso criança. Completamente dependente, completamente confiante, completamente crédito, completamente transparente, completamente sincero. Completamente sincero. Sinceridade, meu irmão, não é só em José que você encontra na Bíblia, não. E as pessoas erroneamente, até líderes assim, José do Egito. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, vamos corrigir isso. José era judeu, é José no Egito. Ele é de Israel, ele é judeu. E o que diz o hino, né, maestro? E a sinceridade de José. Sujeito escravo, meu amigo, vendido pelos próprios irmãos. Escravo. É traído por uma desgraçada de uma mulher que tinha uma pombagira no corpo. A mulher, não podia haver escravo, não podia haver homem, que a mulher ficava serelepe.
Na hora que vê José, e a Bíblia diz que José era formoso, a mulher fica doida. E quer pegar José de qualquer maneira. E na hora que ela consegue agarrar José, José disse: olha aqui, minha senhora, eu não vou fazer isso que a senhora quer, porque isso vai de encontro ao meu Deus. E ela disse: eu lhe dou a liberdade, eu lhe dou o mundo todo, se de joelhos me adorares. E tem gente que aceita, mas a sinceridade de José, hein? O vaso criança. Quanto é essa televisão aí, meu filho? A televisão aqui é R$700. Ele não faz menos não. Se eu quiser levar 100 nota, eu faço 550. Ah, quero. Está todo mundo roubando o governo. Jesus disse assim: dai, pois, a César, ao governo, que é do governo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. A quem tarifa, tarifa. Sinceridade. Está todo mundo fazendo. Eu não sou todo mundo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: eu sou um vaso criança. O sangue de Jesus nos purifica, mas tem algo que continua nos mantendo purificados. Jesus falou para aqueles apóstolos, na pessoa de Pedro, ele conversando com Pedro, e falou para todo mundo e falou para a gente: Pedro, olha aqui, eu quero lavar os pés de vocês. Pedro disse: o meu você não lava. Eu não vou deixar, Jesus. Eu aqui tenho que lavar seu pé, o meu não. Jesus: se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo nesse ministério. Então lave minha cabeça, lave minha mão, lave meu corpo, me lave todo. À medida que você come a palavra de Deus, a Bíblia, e ela entra na sua mente, ela tem um efeito de lavagem. Não é lavagem cerebral, é lavagem de todo o lixo que está dentro da sua cabeça. Todo o lixo, toda a pornografia, toda a sujeira que está dentro da sua mente, ela vai expelindo, vai expulsando aquilo. Vai te lavando, vai te purificando. Quem pode subir ao monte do Senhor? É a presença que Davi, é a pergunta que Davi faz. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração diante do Senhor. Apresentai os vossos corpos limpos. Você jovem, você mulher, você mocinha, você não foi criado por Deus para ser depósito de esperma de ninguém, para ser objeto de prazer de ninguém. Você é criada por Deus para cumprir um dos maiores e mais lindos objetivos de Deus. É a mulher que povoa os céus. Se não houvera mulheres na terra, só teria um anjo nos céus. Nós temos mulheres na terra, tem salvos nos céus. Jesus nasceu em carne, tem igreja, existe humanidade. Jesus é completa, plena, cabal e profundamente apaixonado pelas mulheres. E Deus tem um varão para você, preparado por Ele para você. E para você, jovem, Deus tem uma varoa para você, uma pessoa dele, dentro da casa dele, para você. Foi assim. Ele fez, diz a Bíblia que ele fez Eva da costela de Adão. E aí alguns idiotas por aí dizem: mas Deus fez a Eva. Os médicos estão dizendo hoje que você tira um pedacinho de sua pele e clona, faz um outro você. E só agora, nos tempos contemporâneos, é que eles estão descobrindo, entendeu? Eles descobriram célula-tronco, ou células mesenquimais. Elas estão dentro de cada osso, dentro da medula espinhal, dentro da medula óssea. É a medula que fabrica o sangue, irmãos. E sangue é vida. Deus fez Eva da célula-tronco de Adão, tirada da célula mesenquimal, que fabrica o sangue, porque sangue é vida, para ela ser a vida do homem, e é ela que traz o homem à vida. E talvez você não saiba que ele diz assim: olha, não é bom que Adão esteja só, eu lhe prepararei uma companheira que lhe seja
e Ezer, que lhe seja Ezer. Ezer no hebraico significa aquela vara que a mulher coloca dentro de um caco de planta, porque é o tronquinho da planta, o caulezinho está tão mole que o enfolhamento pesa e ela vai caindo, e a mulher coloca uma vara, um espeque e amarra a planta naquele espeque para que a planta cresça para cima. Eu te darei uma esposa, uma mulher, Ezer, que vai se grudar em você, vai te amarrar nela e te conduzir a crescer na direção de Deus. Então você não pode casar com uma mulher que quer levar você para ver Dalila, que é cocaína. Nem para fumar crack, nem cheirar maconha. Nem para tomar cachaça, moça bonita, filha de uma cana torta, quem se apaixona por ela, apanha na cara e não se importa, perde a vergonha. Não confie em pessoa que bebe, não é confiável. E se disser que bebe socialmente, corra. Porque não existe um ébrio, quanto mais com delírio tremes, que não tenha começado bebendo socialmente. Não existe um fumador de maconha ou de crack que não tenha começado com um simples cigarro, a chupeta do diabo. Eu tenho 45 anos de convivência com minha mulher. Ela não está aqui, eu posso até dizer isso. Eu sou completa, plena, total e cabalmente apaixonado por ela. Estou doidinho para sair correndo daqui para dar um abraço nela. Completamente dependente, completamente confiante, completamente crédulo, completamente transparente, completamente seguro, sincero, santo. 7º mandamento. Em completo estágio, o vaso criança é aquele que está em completo estágio de crescimento. Já viu que menino não fica pequeno? Mesmo anão tem que crescer. Mesmo sujeito que nasce anão, ele não fica do tamanho de bebê, ele vai crescendo. É o estágio de crescimento. Deus te chamou para crescer, meu amigo. Crescer fisicamente, crescer moralmente, crescer espiritualmente para atingir a estatura completa de varão perfeito e crescer na graça de Jesus Cristo. Crescer na graça de Jesus Cristo. O vaso criança, olha para a pessoa que está ao lado, irmão. Pare de ser anão. Cresça. Oh, aleluia. Eu entrei nesse instante, depois do trabalho aqui, eu subi para uma coisa lá em cima, depois desci, fui no anexo, tem 100 e tantos candidatos a serem professores da escola bíblica. Fui lá dar uma palavra para eles. O que é que eles estão querendo? Crescer. Eles estão querendo crescer no conhecimento de Deus, na obra de Deus. O 8º mandamento em completo e constante estado de mudança. O vaso ovelha tem que estar em completo e constante estado de mudança. Você vê um menino daqui a pouco está com a cara cheia de espinha. Daqui a pouco ele vai falar com você, uma criança, e vai, a voz está mudando. Tem menino homem que nasce que vai falar com você, o que é isso, meu filho? Daqui a pouco a voz mudou, pastor. Aí mudança. Em completo estado de mudança, a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, no grego metanoia, mudança de mente, mudança de direção, mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de hábito, mudança disso, mudança daquilo, está sempre em mudança. O 8º mandamento é em constante estado de mudança. Diga, Senhor, faz uma mudança completa em minha vida. Começa assim, o primeiro milagre que Jesus fez lá em Caná da Galileia, foi o quê? Foi curar cego, foi curar aleijado? Foi transformar o quê? A água em vinho. Você acha que Jesus está dizendo, seja pinguço, beba vinho, encha a cara, pau d'água? Não. Ele quis provar que só ele tem poder em todo o universo para transformar substâncias. Água é água, H2O. Vinho contém água, mas vinho é vinho. Ele quer mostrar que ele tem poder para transformar substância. Ele pega um sujeito bode e transforma em ovelha.
Só ele faz isso. É por isso aquela cantiga, aquela canção que tem aqui, né? Vai lembrar daquela canção? Que eu gosto de cantar dizendo isso. Nada me separa deste amor. Não é isso? Eu era, aí pensei, eu era o quê? Que diz assim? Eu era ovelha, não sei o que, você era ovelha, coisa, você era bode. Eu era um bode. É um cara que enchia a cara, era casado, cheio de amante, era o quê? Prostituta era o quê? Era ovelha? Eu podia estar com a capa de ovelha, mas era um bode. O 9º mandamento, o vaso criança, ele é completamente perdoador. Você pega um menino, seu filho, seu neto, neto não, mas filho, você dá-lhe um bocado de palmada, dá-lhe uma surra de cinturão, com meia hora depois, ele está lhe abraçando, está lhe beijando. Pastor Robson, não? Está perdendo tempo. Olha. Então você dá uma surra no menino, e tem os psicólogos, tem um bocado de psicólogo aqui na igreja, os psicólogos dizem assim, viu, Amandinho? Olha, não bata no seu filho não, porque ele vai crescer revoltado. Mas quando você não está atrás de psicologia, você está atrás na Bíblia, e a Bíblia diz assim, a vara e a disciplina ensina a criança, porque a criança criada dissolutamente dá trabalho à sua mãe. Deus colocou nas costas da criança 2 almofadinhas, viu? Aí você tira o chinelo e casque a madeira ali. Madeira! Não bata com a mão. Não bata com a mão pura. Para ele não confundir que a mão que afaga, que a carinha é aquela que pune. Bata com chinelo, entendendo? Não bata como eu apanhava com bainha de facão, nada disso. Só uma coisa mais leve, light. Nós vivemos no mundo light. Mas eu glorifico a Deus pela vida de meu pai e de minha mãe, que eles sempre foram democratas, sempre me deram liberdade, sempre na hora de apanhar eles diziam, escolha, palmatória ou ataca. Nunca foi assim, vai tomar uma surra de ataque, não. Mandava escolher, quer dizer, uma pessoa democrata, você é livre. Mas a madeira tinha que vir, porque se você não pune o seu filho, na hora que ele espera ser punido, durma tranquilo. A polícia vai puni-lo no futuro. E o homem mais sábio sobre a terra, que era Salomão, Shilomo, Ramela, Ben Davi de Ramela, o rei Salomão, filho do rei Davi, ele dizia, instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando ficar velho, não se desviará. Apanhei mais do que mala velha para largar poeira, mais do que pandeiro no samba, e nunca fui revoltado. E amo meu pai, amo minha mãe, entendeu? Amo apaixonadamente os dois. Toda segunda-feira estou lá almoçando com os dois. Um tem 88 anos, é 5º ano de direito, vai se formar agora, e a outra está lá com 84 anos, 85 vai fazer. Está entendendo? Não nasci revoltado, nem cresci revoltado. Apanhei tanto que mais tarde fui para a academia militar para bater nos outros. Para ser oficial, né? Já estava tão acostumado, não podia sair do meio da pancadaria, mas graças a Deus isso é passado. Mas observe que coisa interessante que ele está dizendo aqui. Quer que ele diz aí? Qual é esse mandamento? Hein? Hein? Perdoador. Toma uma surra, mas daqui a pouco está abraçando o pai, beijando a mãe, perdoa. Eu me lembro que uma das coisas mais terríveis para mim era quando minha mãe vinha com uma garrafinha, um vidro de óleo de risco, não vou dizer a marca aqui, que o judeu não faz propaganda de ninguém de graça. Esse óleo Jonas era o óleo. E ela vinha e disse, você vai tomar. Por que eu vou tomar isso? Porque você está com prisão de ventre. Eu não sei onde jogar a chave dessa prisão. A prisão de ventre. Vai tomar. E me dava. Na minha mão ela botava uma chave, eu acho que era para abrir a prisão de ventre. E na outra mão, ela colocava o vidro de óleo de rícino. Que negócio terrível. Entendendo? Agora na mão dela, de um lado tinha uma taca, sabe o que é uma taca? Uma chibata. E na outra, uma banda de laranja. E ela dizia, não cheire, para não engoiar, beba. Aí eu cheirava, beba. Era uma coisa terrível. Entendeu? E mesmo assim, eu não ficava com raiva de minha mãe. Eu perdoava. Então o vaso, criança, perdoador,
é aquele que perdoa aqueles que te ofenderam, que te pisaram, que te fizeram sofrer. Porque ele diz assim: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Quem? Não foi Chico de Assis quem disse isso não, rapaz. Foi Jesus de Nazaré. É perdoando que você vai ser perdoado. Na oração do Pai Nosso, ele diz assim: perdoai aos nossos devedores, assim como nós temos perdoado a eles. Ele diz: se você souber que seu irmão tem alguma coisa contra você, você não entregue nem seu dízimo, sua oferta, deixe sobre o altar, que é para todo mundo ver que você está com problema. Vá lá e peça perdão a ele. Mas é o cara que está contra mim. Não, ele vai lá e peça. Mas por que o Senhor te ensina isso? Shlomo Hameler, o rei Salomão, ele diz assim, lá em Sefer Mishlei, no livro de Provérbios, ele diz assim: o ódio apodrece os ossos. Então, se você não perdoa, você vai ficar com raiz de amargura, vai ficar com mágoa, vai ficar com ressentimento, vai ficar com ódio. E aí, na hora que você está com ódio, apodrece seus ossos. Você vai ter reumatismo, vai ter artrite, vai ter artrose, vai ter bursite. Entendendo? Vai ter mumite. Mumite é você virar uma múmia, vai andando assim na rua, todo arrebentado, porque tem ódio, tem mágoa. Mas no momento que você perdoa, você fica curado. Então seja perdoador. O crente criança é perdoador. Ah, mas fulano me xingou. Melhor, é sinal que você está na mídia. Uma mídia ruim, de baixo calão, mas está na mídia, está sendo lembrado. Fale mal, mas fale de mim. Me deixe me incomoda na mídia. Eu me lembro que o coronel Sebastião, meu avô, uma vez a gente, de manhã cedo, na hora do café da manhã, eu sentei na mesa, ele não gostava de conversar na mesa, e eu vi um negócio desse tamanho, um monstro. E ele disse: o que é isso? Ele disse: você sabe o que é isso? Eu digo: meu avô, não sei o que é isso não. Isso aqui é um ovo de ema. Ema, avestruz. Eu digo: isso é um ovo de ema, meu avô? É. Eu nunca tinha visto aqui. E ele fez: qual é o melhor ovo que existe? Eu digo: de galinha. Não. O melhor ovo que existe é o de ema, meu filho. Porque esse ovo de ema equivale a uma dúzia de ovos de galinha. Então é o melhor que existe. Eu digo: mas por que todo mundo não come ovo de ema? Só come ovo de galinha. Ele fez: porque a galinha sabe usar a mídia. Ela acaba de botar ovo. Então sempre bote a boca no mundo. Fale. Use a mídia. Use a mídia. Seja um crente midiático. O 10º mandamento: pleno de grandes sonhos e pensamentos grandes. O vaso criança, ele não é o crente comum. Ele é como criança. Eu me lembro que eu sempre lia aquele negócio assim, né? Jesus dizendo sede como criança. Eu não entendia muito bem sede como criança. Como aquele senador da República, Nicodemo, não entendeu. Ele fez: eu vou ter que nascer de novo, vou ter que voltar e entrar na barriga de minha mãe. Não era isso. E meu netinho, meu primeiro netinho, 2 coisas que eu aprendi com ele. Eu cheguei em casa, ele estava em nossa casa. E eu cheguei em casa, ele veio correndo, saltou no meu colo, eu me ajoelhei para pegá-lo no colo. E ele chorando, disse assim: vovô, uma criança obediente é uma criança feliz. E uma criança desobediente é uma criança que sofre. Oh, mas eu fiquei tão impactado com a sabedoria dele. Ele fez assim: quem te ensinou isso, meu filho? Ele disse: minha avó, que me ensinou, me enfiou a porrada e mandou repetir isso. Eu digo: oh meu Deus. Neto é filho com açúcar, bisneto é filho com melaço. Eu não dou para bater em neto, mas aprendi com ele isso. Ele aprendeu com a avó e me ensinou. E também ele chegou para mim e disse assim: no meu aniversário, vovô, eu quero que você me dê uma roupa de super-homem. Quando ele me disse isso, eu tomei ele no colo, chorando, e disse: obrigado, meu filho, que agora entendi o que é que Jesus quis dizer. Aquele que não se fizer como uma criança. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ô irmão, criança só pensa grande. Nunca se dirija a Deus, ao Deus da Bíblia, para mostrar a Deus o tamanho do seu problema. Se dirige ao seu problema para mostrar ao seu problema o tamanho do seu Deus. Deus é um Deus grande, é um Deus de grandes coisas. Pense grande, pense alto.
Ele diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Fica pensando terra a terra. Fica pensando coisa chula, coisa pequena. Pense grande. Ô bispo, ore para Deus me dar emprego. Eu vou orar para Deus lhe dar uma empresa. Para você dar um bocado de emprego a um bocado de gente que precisa. Você ser empresário, empreendedor. Amém? Os 10 mandamentos do vaso criança.